Ok, mais um programa de Dúvidas e Personalidades. Agradecendo então o espaço aqui à Adega Nabiolo, hoje temos Gabriela Schwendler. Onde é que eu vi a Gabriela? Gabriela é designer de moda e vimos que ela, de alguma forma, estava a fazer um estudo na faculdade e aproximou-se do nosso ilustre Marcos Julianos com a lenda urbana do Pirata Zulmiro. Tá, mas onde é que encaixa isso na moda? Ela vai explicar. Gabriela, obrigado por teres vindo a Dúvidas e Personalidades. Agora, para quem não te conhece, diz lá, para eles, quem é a Gabriela Schwendler? Então, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de moda na Universidade Positivo, eu estou agora no segundo período. Assim, minha história, só para contar um pouco, eu, na verdade, já sou formada em psicologia, eu sou psicóloga, mas faz muitos anos que eu tenho interesse em moda, eu costuro, aprendo sozinha, já faz 7 anos que eu tenho interesse, e assim... Desde pequena eu sempre tive interesse, desenhava as roupas, eu sempre quis ter minha própria marca. Então faz tempo que eu tenho esse interesse e eu decidi, depois de me formar, depois de trabalhar anos na área da psicologia, ir atrás desse sonho que eu sempre tive, que é ter uma empresa, que é atrás desse interesse criativo que eu tenho. E eu decidi ir atrás disso e me cursei, entrei no curso de moda da Positivo. E no primeiro semestre eu fiz parte desse desfile do Boqueirão. E eu, justamente pela experiência que eu tenho, já de costura, já de modelagem, que foi possível já desde o começo participar de um desfile, porque geralmente é uma coisa mais, né, você tem que ter mais conhecimento. Mais conhecimento, exato. Isso. Desculpa. No entanto, eu acho que é preciso ter um pouco de psicologia também para entrar nesse mundo do corte e costura. Correto? É assim. O facto de desenhares e o facto de teres uma proximidade com uma lenda urbana, que já vamos falar na sequência, tá? Como é que surgiu essa proximidade do teu estudo e a proximidade com a lenda urbana, no caso Pirata Zulmiro? Conta-me lá um pouco dessa novela. Então, para esse desfile do Boqueirão, é um desfile que acontece anualmente, faz parte da Semana Cultural Semana da Moda de Curitiba, e a gente ganha um tema para abordar, todo ano tem um tema diferente, e esse ano o tema foi Mitos e Lendas de Curitiba. Então todos os estudantes tinham que pesquisar a fundo a história de Curitiba, os mitos e as lendas, e foi assim que eu descobri a história do Zulmira, que é uma história muito interessante, muito desconhecida até, muita gente não conhece. Por enquanto. Mas... surgiu. Então é assim, houve uma proximidade ao Pirata Zulmiro, tá, como lenda urbana aqui de Curitiba, e ela, de alguma forma, como vamos ver na sequência da edição, fez exatamente padrões de design exatamente puxado ao tema. Gabriel, mas é assim, tem sido um percurso interessante, ou seja, de alguma forma tens de ter uma determinada psicologia para entenderes a linha e o traço, para mostrares o reflexo da tua criação. Como é que surge esse clique da criação? Como é que surge a ideia assim? Nós somos como os mortais, tá? Como é que surge um traço? Como é que é a tua fonte de inspiração? Como é que é o teu estudo, no caso? Então, o processo criativo, a gente acha uma inspiração num tema, às vezes não pode ser uma coisa pequena, você pode se inspirar numa árvore, numa cor, uma modelagem, uma roupa, pode ser qualquer coisa. É um gatilho que você acha que te inspira e você vai bem a fundo nesse assunto, vai pesquisando tudo, assim, sobre o Pirata Zulmiro. Eu assisti todas as palestras do Marcos, muito interessante, fui bem a fundo, e justamente porque minha formação de psicologia foi na Inglaterra, por isso que eu tive tanto esse interesse nessa história, porque eu também tenho essa história com a Inglaterra e o Brasil, e parece que ele fugiu para o Brasil depois, ele não pôde mais voltar para a Inglaterra, e eu me identifiquei muito com a história dele, os vários nomes e as várias fases da vida dele, que ele era aqui, ele era João, lá ele é John, e daí o Pirata Zulmira, então eu me identifiquei muito com a história de vida dele, essa conexão entre dois mundos, sabe? Então você tem que ir bem a fundo num tema, explorar tudo, entender bem o tema e ir se inspirando, assim, depois você tem inspirações visuais. Eu me inspirei muito na Ilha da Trindade. Se você vê as cores do meu desfile, são cores bem terra, meio sujas, assim. E então tem essa inspiração também
O couro, né? Utilizaste o couro. Também são cortes que eram usados muito na época. Se você vê a jaqueta, é uma jaqueta inspirada no estilo militar que eles usavam na época. Então eu fiz a pesquisa do tipo de jaqueta que os militares usavam na época, porque ele era um militar, né? Ele fez parte do Exército militar, britânico? não, Marinheiro britânico? Marinheiro, isso, marinheiro britânico. E na época também era muito comum os marinheiros que desertavam a marinha, eles usavam esses casacos, porque eram casacos muito bem feitos, então eles usavam isso para a vida inteira. Durabilidade. Sim, exatamente. Então eu quis trazer essa ideia de manter essa parte do passado. Atemporal, não é? Isso, e manter esse corte que ele usava, só que de uma forma desgastada, usada, rasgada. E até na peça feminina eu usei retalhos de tecido, eu juntei tudo para reaproveitar tecidos já usados e também trazer essa ideia de Jack Sparrow. isso. E também uma coisa bem desgastada, usada, rasgada, para mostrar toda a história de vida dele, todas as conquistas e as lutas, as dificuldades que ele passou. Mas, no entanto, fizeste um corte bem atual. Por isso é que assim, a gente teve aqui a discursar várias ideias de vários modelos que, de alguma forma, pudessem se enquadrar nessa questão de corte atemporal. Mas, assim, é interessante exatamente, nesse sentido, a questão de a esposa está a entrar. A gente não vai cortar, tá? A gente não vai cortar, então, tudo bem. Ou seja, aproveitaste essa questão do corte e do traço atemporal para encaixar o teu diferencial, tá? Agora, assim, agora fala-me da tua evolução, mesmo estudante, faltam 2 anos para finalizar o curso, estás a fazer, e perspectivas futuras. Quem é que já te anda a incomodar, tá, para tu mostrares o que és capaz de fazer? Então, meu sonho é um dia ter uma marca. Eu tenho muito interesse nessa área de alfaiataria. Eu amo criar corsês, eu amo peças históricas, eu me inspiro muito nisso. Até se você ver minha coleção, eu tenho peças de alfaiataria no masculino, calças também de alfaiataria, peças de corset, vestidos bem grandes, assim, dramáticos. Basicamente, esses são os meus interesses e é isso que eu quero. Eu quero criar uma marca que tenha essas inspirações históricas e que sempre trazem uma história por trás das peças e que conta uma história interessante também. O que eu costumo dizer, então, no Vazio Personagens, basicamente é a seguinte frase: nada do que é passado não pode deixar de ser contemporâneo, tudo o que é passado não pode ser necessariamente deixar de ser presente, mas será sempre contemporâneo. Imagem de marca. Gabriela, é assim, 24 anos, tá? Já a passos largos, já estás a ser vista no Boqueirão Fashion Show, Fashion Week, no caso, é o termo. A Globo já lá foi filmar, já está a fazer um pequeno estrago, mas é assim, na atualidade com 24 anos, faz uma coluna. Como é que se chamaria a coluna? Uma coluna? Uma coluna. Eu não vou dizer um livro que ainda és muito nova, 24 não dá para fazer um livro. Dá para fazer uma crónica, dá para fazer uma crónica, tipo Piratas Zulmir. Que título teria essa crónica? Da minha vida? Nossa, interessante. Das tuas aventuras, é a crónica da Gabriela Schwendler, que título teria? Difícil essa pergunta. Resumindo tudo? Assim, não podes resumir nada, ou muito, com 24 anos. Mas os passos largos que estás a ter a nível de visibilidade do teu trabalho já já se faz uma pequena sombra perante aquela parte que sais de psicologia e começas a fazer um traço e já estás numa faculdade onde já estás a ser vista na Globo. Como é que chamaria a coluna? Ou blog, que vocês dizem na atualidade. Como é que era o título do blog? São estas perguntas, fica sempre aquele momento. Fica. Nunca ninguém fez essa pergunta. Um ponto da história? Eu acho que teria alguma coisa a ver com as transformações e as fases da Gabriela. Alguma coisa assim. Reflexos. Isso. Eu acho que isso é uma coisa muito impactante na minha vida, as transformações. E que lá está, tens aquela questão. Uma curiosidade. Tu passaste no final do desfile, ok? Tu olhaste para o público. Viste uma Gabriela lá? A olhar para ti como um exemplo a seguir? Viste uma Gabriela Schwendler lá sentada assim?
olhar para ti, tipo, eu quero ser como ela? Viste alguma Gabriela no público? Sim, sim. Qual é a sensação? Ai, foi incrível essa experiência. Uhum. Assim, no dia eu tava muito nervosa, porque, né, parece que foi adrenalina de meses e meses de trabalho naquele momento. E foi tão rápido, mas... E tu olhas para o público e vês várias Gabrielas olharem para ti e querendo seguir o teu exemplo. Mas é engraçado, porque eu não percebi os rostos das pessoas que eu conhecia. Mas sentias? Não, eu via as pessoas que eu não conhecia. Mas a minha família, depois eu vi que eles estavam lá, mas eu não reconheci ninguém. Era só o público. Mas essa experiência agora vai te trazer mais responsabilidade? Com certeza, com certeza. Espero que sim. Visão. E visão. Gabriela Schwendler, lá está, mais um pequeno exemplo daquilo que eu gosto de mostrar lá para fora do que é o Brasil. Estes bastidores não é assim, não é só somente o sensacionalismo, não, é a questão da sensação que dá uma forma, a pequenos passos, baby steps, como se diz lá fora, se mostra exatamente a criação de um currículo. Está na faculdade, virou a faculdade de Psicologia para o traço de design de moda, lá está, mas é preciso também ter uma psicologia para ter uma noção daquilo que as pessoas de alguma forma gostariam de se vestir ou de se identificar. Gabriela Schwendler dá os primeiros passos e lá está, vista na Globo, aqui no Boqueirão Fashion Week, a dar os seus grandes passos. Gabriela, para encerrar, eu gostava de se mandasse uma mensagem para aqueles jovens estilistas que ainda estão a considerar, a pensar ou a gatinhar ainda no início para serem como tu. Que conselho é que tu dás? Muita dedicação, muito foco, e é importante acreditar que tudo é possível, mesmo quando você não tem muitos recursos, mesmo quando você talvez não tenha tanto apoio, ou você pensa, não vê caminhos para chegar lá, sempre tem um jeito. Então, com os recursos que você tem, é importante você dar seu melhor e se encaixar nas oportunidades que você acha, nos eventos que você encontra, assim, vai falando com as pessoas, vai dando o seu melhor e vai achando um jeito para abrir portas. Isso é muito importante. Crescendo. É a iniciativa. Espírito de iniciativa. Gabriela Schwendler, tá? Vejam os contactos dela, vou passar aqui tudo em baixo. Vejam o pequeno estrago que ela já está a fazer e a referência que já está a ser vista lá para fora. Qualquer coisa, aproveitem o contacto e vejam mais ou menos o potencial que a Gabriela tem através das redes sociais. Sim, sendo, obrigado, Gabriela, por teres vindo a ouvir as oportunidades. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Olá, querido ser. Sexta-feira, agora dia 11, é o lançamento presencial do meu livro. E você, indiretamente, teve a sua contribuição nessa concretização do meu amadurecimento pessoal, profissional e espiritual. Por isso eu vou ficar muito feliz de receber o teu abraço pessoalmente. Sexta-feira, agora dia 11, entre 19 e 21 horas. Aguardo você! Daqui do Parque Nacional das Missões de San Antonio, no Texas, que é um lugar que dá pra sentir bastante espiritualidade e, enfim, uma paz, imensidão. Queria aproveitar para mandar um oi e um beijo para Carla do Além do Salto.
escolhi... Ainda bem que eu deixei pra gravar esse vídeo depois, porque acho que aqui combina muito com a vibe dela. Acho que ela gostaria muito de ver aqui e sentir a energia do lugar. Então, um beijo. João Carlos Farrapa, dúvidas e personalidades. Então agora é só para fechar os 10 anos da TV Estação Online. Estivemos onde? Estivemos há poucos anos, mas a Ion TV está há 10 anos a publicar e a divulgar conteúdo diferenciado lá para o Japão, para a comunidade portuguesa e brasileira que nos vê. Então é assim, muito humildemente, João Carlos Farrapa, dúvidas e personalidades, aqui na Ion TV, lá para os japoneses que assistem à Ion TV. Muito obrigado pelas audiências. Então o ilustre timoneiro Lucas Amorim vai fazer uma pequena retrospectiva do que foram estes 10 anos da Ion TV. De minha parte, para vocês que nos escutam lá no Japão, arigato! Ok, hoje vamos falar de uma diferenciação que aconteceu nos anos 90 ali nos Estados Unidos. A dita praga do século XIX, exatamente, que aconteceu na Península Ibérica e pela toda a Europa, foi a questão da filoxera, um fungo que arruinou todas as vinhas da Europa e que tiveram que ser replantadas após essa praga, como eu disse, no final do século XIX. Mas houve uma situação atemporal que aconteceu nos anos 90, agora bem recente, nos Estados Unidos. A filoxera atacou novamente. Eles não estavam preparados, lá está, mas não fez um estrago muito grande. Tiveram que somente replantar 30% de toda a produção vinícola lá nos Estados Unidos. Só que é assim, os americanos não perderam muito pela questão de ficarem muito decepcionados, muito pelo contrário. Aplicaram então novas técnicas, novas tecnologias e aproveitaram essa replantação para refazer toda essa estrutura de certificação e de verificação na plantação de vinhas. Utilizaram satélites, exatamente como o fazem para definir e orientar e controlar as estações climatéricas, mas também fizeram com que, de alguma forma, utilizando esses satélites, de denominação e identificação de características dos diferentes terrenos existentes na plantação. Conseguem fazer vários terrenos com várias características diferenciadas e, através deles, aplicarem técnicas de remodelação, reestruturação e validação. Portanto, mesmo na plantação ou na colheita, fazem essa diferenciação. Colhem exatamente em alturas diferenciadas, porque cada cota de terreno tem a sua particularidade, a sua mineralidade e micro-terroir, podemos dizer, com o que faz com que eles as colham em alturas diferenciadas. Quando as apanham, vão para silos diferenciados, porque têm características diferenciadas, e podem ver que quando forem montar, digamos assim, o rótulo, conseguem fazer um blend bem diferenciado dessas opções que têm. Lá exatamente com as características diferenciadas que têm das diferentes uvas. Como veem, a filoxera de alguma forma não prejudicou e fez com que houvesse uma reinvenção e uma reestruturação dessa plantação agora nos anos 90, após a captação de filoxera nos Estados Unidos. Como veem, é uma questão de reinvenção e readaptação, que só nos Estados Unidos, vocês veem, tem uma capacidade industrial para fazerem tal. Tem estas e outras histórias lá no meu YouTube, acompanha. Nada do que é passado, como eu comentei, não me deixa de ser presente e será sempre contemporâneo. Acompanhem lá no Uvas e Personalidades. Tchau, tchau. Bem, já estamos aqui na Islândia com o nosso primeiro grupo e acabei de assistir o programa Uvas e Personalidades daqui da Islândia e fiquei muito feliz em saber que tem brasileiros que moram aqui e também assistem o programa. Um grande abraço para vocês e vamos à caçada da Aurora. Ok, hoje vamos falar de Perrier Jouet. Mas o que é isso? Perrier Jouet é uma vinícola ou uma marca de champanhe que já tem uns 2-3 séculos de existência. Mas a referência do Perrier Jouet é exatamente pela questão de ser seria um dos favoritos da falecida Rainha Vitória de Inglaterra.
Para além disso, também tínhamos a questão e a referência do escritor contemporâneo Oscar Wilde. Só que o Oscar Wilde, sendo um homem à frente do seu tempo, muito revolucionário e muito contemporâneo, tinha as suas ideias, lá está, revolucionárias, tanto na escrita como nos seus desejos e opiniões e personalidades. Ele que, muitas vezes, era preso, lá está, era enclausurado exatamente pelas suas ideias revolucionárias à frente do seu tempo. Mas como ele dizia num famoso comentário, comentava que o facto de ser preso ou estar enclausurado por um certo tempo não era grande problema para ele. O problema era estar ausente durante esse tempo todo perante essa marca de champanhe que ele era um assíduo, lá está, consumidor. Então é assim, foi mais uma história aqui do Uvas e Personagens, da Perrier Jouet. Acompanha estas e outras histórias. Como vêem, é tudo de alguma forma contemporânea. E por mais sarcastas ou contemporâneas sejam mentalidade ou maneira de pensar à frente do seu tempo, tem sempre aqueles conhecedores que não podem de alguma forma, ou de forma alguma, deixar de beber o seu pequeno gosto e a sua degustação da sua bebida favorita. No caso, Perrier Jouet era a preferência, tanto da Rainha Vitória como Oscar Wilde. É trazer outras histórias lá no meu YouTube, acompanhem lá Uvas e Personalidades e a gerência agradece. Tchau, tchau! Ok, o João Carlos Farrapa aqui do Uvas e Personagens, é só para vos agradecer então aos 500 subscritores que estão no nosso canal e do YouTube, aqui do Uvas e Personalidades. Agradecemos então a confiança, estamos constantemente a crescer, outros projetos ainda aí e temos então muitos parceiros já dentro do YouTube. A UpTV, a nossa ilustre bebé que está com o nosso conteúdo já aqui e lá fora, também em Miami e também na América Latina, através dos nossos parceiros, mas o facto do YouTube estar a diferenciar exatamente com esse produto que é os bons empresários, a boa ética empresarial, os vinhos, a gastronomia, tanto aqui como lá fora, faz com que nós tenhamos esse espaço na vossa casa, também lá no Japão, América Latina, Miami e também na Europa, nomeadamente Portugal. E os nossos agradecimentos então através das outras redes, tá? Mas sempre com o conteúdo diretamente referenciado no meu YouTube, do Uvas e Personalidades, onde nós estamos diretamente com as comunidades brasileiras e portuguesas lá fora a verem o nosso diferencial. Então os nossos agradecimentos para aqueles 500 subscritores do nosso canal YouTube, mas venham mais, nós somos uma grande família e queremos que nós sejamos mais e com mais contactos e um networking bem maior. Venha mais conteúdo com um bom diferencial e boa energia. Venham lá e os nossos agradecimentos. Inscrevam-se. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades. E hoje vamos a mais uma história, mas vamos ver as características de uma determinada série e o que é que o vinho pode impor de diferencial. Hoje vamos falar de Scandal, a famosa personagem de Olivia Pope, que é personificada exatamente por uma personagem com um grande cérebro. O cérebro e a inteligência feminina por trás das intrigas, das tramas e muitas vezes da reorganização política nos Estados Unidos. A trama do seu amor indevido com o presidente dos Estados Unidos muitas vezes tem a trama por trás de reorganizar determinadas situações que podem influenciar direta ou indiretamente a questão política exatamente na Casa Branca. Mas o que é que a Olivia Pope tem a ver com o vinho? O finalizar do episódio. Cada vez que ela finalizava uma situação, uma trama ou resolveria a situação, ela teria o famoso bordão de "It's handled", ou seja, está resolvido. Servia o seu copo de vinho, tinto, o seu par ideal, e não é de estranhar que vocês viam muitas vezes a finalização do episódio em que a Olivia Pope está de pijama a servir um tinto pela garrafa, um vinho de guarda,
com uma personalidade própria e o seu balde de pipocas. Podemos dizer que a priori um vinho de guarda para harmonizar com pipoca nada para ser além de ou um Merlot ou um Carmener, mas também podemos arriscar um Bordeaux. Na sequência, a série fez com que fizessem e fossem feitas taças específicas com essa nomenclatura de Olivier Pope. Como vê, é sempre uma imagem de marca, um pormenor ou uma questão que um filme ou uma série possa personificar uma personalidade com um vinho. Como eu costumo dizer, it's handled, está resolvido. Estas e outras histórias no meu YouTube, tá? Inscrevam-se, é grátis, onde vocês poderão ver que, de alguma forma, tudo que foi passado pode se tornar presente e é contemporâneo. Sirvam-se com uma taça de Olivier Pope, it's handled. Até um próximo episódio. Alô, João Farrapa! E aí, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui falando, ó, direto do Aquiraz, Ceará, sediando a última etapa do circuito brasileiro de kitesurf. Para nós é um imenso prazer aqui do Hotel Dom Pedro Laguna fazer esse evento, um evento maravilhoso, onde conta com vários kitesurfistas de todo o país, alguns estrangeiros também fazem presente. E aí mandar um abraço para o meu amigo João Farrapas, Uvas e Personalidades. Fique ligado, o nome é bom, viu? Programa incrível, incrível. Uvas e Personalidades. João Farrapa, um abraço, Alexandre Bento, Ceará. Obrigado, meu irmão. Um abraço.